Bom dia, agora irei dar início à apresentação do projeto desenvolvido na cadeira de Cultura de Tecidos e Biofábricas pela minha equipe, que tem como título Comparação de diferentes formulações de meio de cultivo para regeneração in vitro de Nicotiana tabacum. E a equipe sou eu, o Ítalo, a Gabriele Fernandes e a Letícia Rodrigues. Bom, para introduzir vocês ao assunto, devo dizer que a Nicotiana tabacum é uma espécie vegetal pertencente à família Solanaceae e é uma planta nativa da América do Sul. Ela possui um ciclo de vida efêmero e é uma planta de clima tropical, mas com boa adaptação para climas temperados. Para um bom desenvolvimento da planta, uma temperatura média entre 20 e 30 graus Celsius é necessária. No Brasil, 95% do cultivo encontra-se na região sul e outros 5% se distribuem nos estados de Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia e São Paulo, tornando o país o segundo maior produtor do mundo. Subprodutos obtidos como inseticidas para a agricultura, vermífugos para a agropecuária, produção de metabólitos secundários em cultura de células e principalmente alcaloides pirinídicos como nicotina e anabasina evidenciam a necessidade de alta demanda mundial dessa planta. Aqui está uma fotinha dela. Falando aqui rapidamente um pouco sobre a cultura de tecidos vegetais, podemos dizer que ela trouxe benefícios práticos importantes para as áreas industrial, agrícola e científica. A cultura de tecidos é um conjunto de técnicas praticadas em condições controladas envolvendo ambiente, asepsia, nutrição e regulador de crescimento, com o objetivo de gerar uma nova planta a partir de um explante. A propagação vegetativa pode ser feita a partir de células, tecidos ou órgãos e permite o rápido crescimento de clones, tendo como exemplo a cultura de tecidos de brotos e raízes. As principais vias para a regeneração da planta completa são a embriogênese somática e a organogênese. Sobre o meio de cultura, sua escolha é de extrema importância para que se tenha sucesso no processo da cultura de tecidos vegetais. Um meio de cultura adequado possui uma mistura balanceada, principalmente de macronutrientes, micronutrientes, fontes de carbono, vitaminas, aminoácidos, compostos orgânicos, agentes gelificantes e reguladores de crescimento. Cada elemento possui um papel crucial na nutrição e funcionamento da planta. Aqui temos um quadro para mostrar um pouco da relação entre nutrientes e função no metabolismo celular e a nível de planta completa. O nitrogênio, por exemplo, é constituinte de aminoácidos, bases nitrogenadas, cofatores, alcaloides, coenzimas e da clorofila. Na planta, ele está muito relacionado à produção de sementes e frutas e desenvolvimento de folhagem da planta. O fósforo é requerido como fosfato no açúcar, como éster em ácidos nucleicos, como fosfolipídio na membrana celular e é constituinte do ATP. Na planta, auxilia no seu rápido crescimento e no seu enraizamento. O potássio é um ativador de enzimas e participa da formação de proteínas e açúcares. Na planta, tem papel fundamental na abertura e fechamento de estômatos. O enxofre constitui aminoácidos, vitaminas, coenzimas e sulfolipídios. Na planta, melhora a produção e o crescimento da raiz e da semente, além de ajudar no crescimento e na resistência ao frio. O cálcio auxilia na formação da parede celular, mantém a estrutura e permeabilidade da membrana e atua na sinalização celular. Na planta, regula a qualidade das frutas e atua na proteção ao calor e doenças. Por fim, o magnésio, que é constituinte da clorofila, é também um ótimo ativador enzimático, e na planta controla a absorção de nutrientes e formação de raízes. Tendo em vista a importância desses nutrientes citados, os meios que escolhemos para trabalhar foram o MS, que é o meio de Murashige e Skug, e o B5, que é um meio formado por Genborg. O meio MS possui maior concentração dos elementos nitrogênio, enxofre, fósforo e cálcio, e o meio B5 possui maior concentração de potássio. É possível observar essas diferenças na tabela ao lado. É importante ressaltar que essas mudanças na formulação proporcionam um ambiente diferente em cada tratamento. Falando agora da justificativa do trabalho, é relevante falar um pouco da importância de se estudar as composições dos meios. Primeiro, elas influenciam o crescimento da planta, ou seja, a quantidade de biomassa final a ser obtida. E também a taxa de regeneração depende da concentração de sais no meio de cultura.
Além disso, a morfologia da planta também é afetada, podendo as concentrações de sais definir quais as partes da planta serão melhores desenvolvidas. O meio MS e meio B5 são alguns dos mais utilizados para regenerar plantas in vitro, sendo o MS o meio mais utilizado. Porém, esses meios possuem diferenças contrastantes nas concentrações de nitrogênio, pois o meio MS possui altas concentrações de íons amônio que afetam o desenvolvimento da planta. Essas diferenças levam a respostas diferentes nas plantas, quanto à eficácia de regeneração e biomassa obtida. Mesmo dentro de uma mesma espécie, há evidências de que a eficácia de regeneração do meio depende do genótipo, como relatado em um experimento com explantes de hipocótilo de fazelos vulgares, o feijoeiro, em que 4 de 6 cultivares mostraram uma maior resposta dos explantes no meio B5, enquanto uma cultivar não teve nenhuma diferença estatística relevante e a outra obteve melhor resposta no meio MS. Logo, se torna imperativo estudar e entender como os meios influenciam a recuperação de plantas in vitro, mesmo entre diferentes cultivares de uma mesma espécie, para otimizar as condições de produção e promover maior produção em relação à micropropagação. Em relação à espécie escolhida pela equipe, foi pelo fato da Nicotiana tabaco ser uma planta modelo para a cultura de tecidos, devido às suas características de fácil cultivo, e é muito utilizada para estudos de influência de fatores externos na regeneração de plantas in vitro. Além disso, já foram feitos diversos estudos utilizando o tabaco como biofábrica de produção de proteínas recombinantes, tornando-a uma espécie valiosa para o mercado. O tabaco também tem importância na indústria do fumo, onde ele serve de matéria-prima, e também na indústria de inseticidas e outros compostos que são metabólitos secundários, como a anabasina, a nicotina e a nornicotina. Tendo tais justificativas, surgem perguntas que servem como pontos de partida para a execução do nosso projeto, sendo elas: 1. Qual a influência da composição de sais dos meios MS e B5 na morfogênese da nicotiana tabaco? 2. Qual o meio mais eficaz entre o MS e B5 na regeneração de brotos de nicotiana tabaco a partir de explantes foliares? Dessa forma, considerando tudo que foi exposto até o momento e acreditando que cada componente em um meio de cultura possui um papel determinante para a micropropagação de plantas, hipotetizamos que as diferenças na composição dos meios MS e B5 influenciarão na morfogênese e na taxa de regeneração dos explantes de nicotiana tabaco lineu. Diante dessas perguntas de partida, nosso trabalho tem como objetivo geral avaliar a regeneração de nicotiana tabaco lineu em diferentes formulações entre dois meios de cultura, o MS e o B5. E como objetivos específicos, nós temos avaliar o meio de cultivo mais eficiente para o crescimento do tabaco, analisar as mudanças morfológicas da nicotina tabaco nos meios com diferentes concentrações de sais, e por último, desenvolver habilidades técnicas para a obtenção de explantes, realizando a micropropagação e o preparo dos meios de cultura que serão utilizados. Falando agora sobre a metodologia, nesse esquema podemos observar os passos que iremos realizar. Primeiro, obteremos as mudas de nicotina tabaco da cultivar Wisconsin 38, que serão disponibilizadas pelo Laboratório de Biotecnologia Vegetal, seguida pelo preparo dos meios de cultura MS e B5. Então, faremos a inoculação dos explantes foliares da muda na câmara de fluxo laminar, e após isso, as placas de Petri com os explantes serão transferidos para a sala de cultivo, depois sendo feitas as análises do desenvolvimento da planta. Para o preparo do meio, iremos fazer 6 soluções de estoques. Uma solução com os macronutrientes, uma solução com os micronutrientes e uma solução com as vitaminas, isso para cada meio. No final, será feito 250 ml de meio MS e 250 ml de meio B5, a partir dessas soluções de estoque. Contém também a sacarose e a água destilada, nos valores que a gente já mostrou, né? A sacarose e o agar a 7%, que é aproximadamente 7 gramas de agar por litro. Também serão adicionados a auxina, ácido 1-naftaleno acético, o ANA, e a citocinina 6-benzilamino-purina, que a gente vai abreviar como BAP. Para o cálculo do volume a ser retirado das soluções de estoque do laboratório, precisamos considerar que a concentração inicial da solução é 1 mg por mililitro na solução estoque, e a concentração final desejada é 1 mg por litro no meio de cultura.
e também que o volume final do meio é 250 ml. Utilizando a fórmula CVCV, temos que o volume a ser adicionado de BAP e de AN das soluções de estoque é de 250 microlitros. O pH do meio MS deverá ser ajustado para 5,8 e o do meio B5 para 5,5 antes da autoclavagem a 121 graus Celsius por 15 minutos. Como mencionado, a inoculação do explante irá ocorrer na câmara de fluxo laminar, em que iremos, sob a influência da chama, realizar os cortes na folha da planta para obtermos explantes de 1 cm² com a ajuda de um bisturi e de uma pinça, ambos flambados. Imediatamente após o corte, o explante deve ser posicionado em cima do meio de cultura da placa de Petri. Cada placa conterá 5 explantes e após a inoculação do explante serão transferidos para a sala de cultivo. Como a sala de cultivo possui um número limitado de placas por estante e as estantes estão em níveis diferentes e consequentemente recebem intensidades diferentes de luz, nós optamos pelo delineamento inteiramente casualizado, em que as placas são divididas de forma aleatória ao longo das estantes, como podemos observar nessa ilustração, onde as placas de rosa são do tratamento com meio MS e as amarelas são do tratamento com meio B5. Nos resultados esperados, nós fizemos uma revisão de literatura sobre experimentos que comparassem os dois meios estudados, o MS e o B5. Encontramos um estudo feito em uma outra cultivar de Nicotiana tabaco, a cultivar Chante, além de diversas outras espécies de planta, em que se apresentou uma melhor taxa de regeneração, como vocês podem ver na linha de cima, e maior número de estruturas regeneradas a partir de explantes responsivos no meio MS em relação ao B5, como vocês podem ver na segunda linha, ou seja, o MS apresentou melhor resultado. Também achamos dois experimentos feitos com tomateiros, que são da mesma família do tabaco, em que no primeiro experimento foram testados explantes de cotiledone da espécie Lycopersicum sculatum, que apresentou maior taxa de regeneração no meio B5 em relação ao MS. No segundo experimento, realizado 5 anos depois, utilizou-se explantes de cotiledone hipocótilo de 3 diferentes cultivares da espécie Solano lycopersicum, com diferentes concentrações de auxina e citocinina. Na tabela podemos ver o resultado de uma das cultivares, em que podemos observar que se obteve uma melhor taxa de regeneração e número de brotos e gemas no meio MS, isso para os cotilédones, enquanto que se obteve melhor resultado no meio B5 para os hipocótilos. Em todas as outras cultivares, os melhores resultados se apresentaram no meio MS. Isso demonstra que, mesmo dentro de uma mesma espécie, a depender do tipo de explante selecionado, da concentração de auxina e citocinina e também do genótipo, podemos obter diferentes meios ótimos para a regeneração das plantas. Assim, é esperado que o meio MS obtenha um melhor resultado para os explantes foliares de nicotina tabaco, porém o genótipo e o tipo de explante podem influenciar no desenvolvimento da planta. Alguns dos principais riscos envolvendo o manipulador em um laboratório de cultura de tecidos NB1 são queimaduras provenientes do contato com a chama, lesões na pele causadas por reagentes irritantes ou corrosivos e dores no corpo resultantes de muitas horas de manipulação na câmara de fluxo laminar. A contaminação dos explantes durante o cultivo mostra-se como uma das principais dificuldades para a obtenção de uma boa cultura. Por conta disso, a inoculação dos explantes será feita sobre a incidência da chama, como dito anteriormente, e dentro de câmara de fluxo laminar. Há outras dificuldades para o início da execução do projeto, como a falta de alguns reagentes que possuem venda controlada pelo Exército Brasileiro, por exemplo, nitrato de amônio e potássio. A alternativa para esse problema será pedir emprestado uma pequena quantidade a outro laboratório. Por fim, algo que dificulta tanto o início da execução do projeto quanto pode atrapalhar o andamento do projeto são as restrições estaduais por conta da pandemia da Covid-19. O nosso cronograma segue o período de tempo de um semestre regular de 4 meses. A revisão bibliográfica é realizada em todos os meses do projeto para a fonte de estudo e comparativo de análises de resultados. No primeiro mês do projeto, obteremos os explantes, faremos a preparação dos meios de cultura que serão realizados e a inoculação dos explantes. Durante o primeiro e segundo mês, devemos acompanhar o crescimento e a regeneração dos explantes.
A estatística será delineada desde o primeiro mês e seguirá até o terceiro mês com análise dos resultados. No último mês, o quarto, será feito o relatório do projeto e sua apresentação à comunidade. Aqui está o nosso orçamento. Para gastos de custeio, solicitamos alguns reagentes, pipetas, vidarias, ponteiras e consumíveis, como algodão e gás. Para gastos de capital, solicitamos alguns equipamentos básicos que um laboratório de cultura de tecidos deve possuir, como câmara de fluxo laminar, pH-metro, agitador magnético, refrigerador e custos para diversos. Aqui podemos ver alguns dos itens que a gente pesquisou. No caso do agitador, consideramos o preço em torno de 700, que seria a faixa de preço assim, dos mais baratos. E consideramos o preço do refrigerador em torno de 1.300, que foi a opção mais barata que a gente encontrou. Essa foi a nossa apresentação. Eu agradeço pela atenção e abro agora para dúvidas.